o antagonista nas eleições 2024. O Rodolfo Borges, seja muito bem-vindo, rapaz, ao Meio Dia em Brasília mais uma vez para a gente falar sobre eleições. No programa de ontem, gente, é aquela coisa, né? Eu odeio quando isso acontece. As pessoas fazem uma previsão, jogam outra. No programa de ontem, eu falei, não sei se a gente vai conseguir analisar os números da Quest, porque a Quest deve sair lá pela tarde, essa é a tradição da Rede Globo. Aí vai lá a Rede Globo, só para sacanear esse apresentador, me joga os dados logo de manhã cedo, e foi aquele baratavô. Os dados saíram por volta de 7 horas da manhã, nosso Rodolfo Borges já estava na redação, registrou ali no olho do lance. Eu ainda, peraí, deixa eu acordar aqui direitinho para entender esses números com calma, dei uma estudada junto com o Rodolfo. E, meu caro, Matheus, coloca na tela, por gentileza, o nosso gráfico, porque o José Alves aqui brincando, dizendo que a economia está tão ruim que o Rodrigo Oliveira perdeu a voz. Ele ficou mudo. É tanto absurdo que o colega Rodrigo Oliveira fica mudo. Pesquisa Quest divulgada hoje pela manhã. Ricardo Nunes na frente com 24%, Guilherme Boulos com 23% em segundo lugar e Pablo Marçal com 20%. Datena 10%, Tabata Amaral 7%, Marina Helena 12%. Lead dessa pesquisa. Lead é um termo, um jargão jornalístico para falar notícia principal, né? O ponto principal da informação. Ricardo Nunes manteve-se estável, só que o Pablo Marçal perdeu 3 pontos percentuais, dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o Datena oscilou 2 pontos percentuais para cima. Traz para cá, Matheus, porque é o seguinte... Antes de levantar a bola para você, Rodolfo, deixa eu trazer um bastidor aqui sobre as campanhas. Eu conversei com a campanha do Nunes, conversei com a campanha do Pablo Marçal, conversei com a campanha do Boulos, conversei com a campanha da Tabata. Temos aí vários pontos. Primeiro, a campanha do Marçal nega que a cadeirada tenha feito algum efeito, tenha tido algum efeito para esse resultado. E o que eles me falam? Wilson, nós não acreditamos nesse tipo de pesquisa. Não é porque há má fé, mas é porque a metodologia da Quest e da Datafolha são metodologias que não conseguem captar o sentimento real do eleitor, principalmente do eleitor mais engajado. Então, por isso que nós acreditamos mais nos levantamentos do Veritá e também do Atlas Intel. Então, primeiro ponto. Aí, curiosamente, por exemplo, Veritá, o Pablo Marçal está na frente. Né, para você ver como é que pesquisa tem para todo gosto. Primeiro ponto. Então, eles trabalham nesse ponto. Segundo ponto. É um bastidor também interessantíssimo. O Pablo Marçal não vai recuar dos ataques e dos enfrentamentos em relação aos seus adversários. Então, assim, indicando que ele vai manter a sua postura de combate, de enfrentamento direto a quem peitá-lo. Ponto. No comitê do Nunes, eles acham que estão no caminho certo, gostaram do que viram, mas o tracking da campanha do Nunes já apontava essa postura do Nunes ali na dianteira. Boulos observa de camarote, mas já há uma tendência, e a campanha do Boulos já detecta isso, que eles... Olha que contrassenso, para você ver como é que a política ela é maravilhosa. E aqui, quando você faz jornalismo com responsabilidade, com apuração, você, minha amiga, você, meu amigo, você tem a informação correta. Sem torcida. O Boulos já fala o seguinte, olha, precisamos mirar o Ricardo Nunes. Por quê? Porque em um segundo turno, se for Nunes e Boulos perde feio. Então o Boulos vai começar a intensificar sua campanha mirando o Ricardo Nunes. Para quê? Para desgastar o prefeito, porque ele, Boulos, quer ir para o segundo turno com o Pablo Marçal. Porque na simulação de segundo turno, a única chance que o Boulos tem de vencer as eleições é enfrentando o Pablo Marçal. Meu caro Rodolfo Borges, contei todo esse cenário, a repercussão nas campanhas e te levanto a bola. Para a grande pergunta, a cadeirada teve efeito ou não teve efeito, ou é muito cedo para falar? Boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Wilson, boa tarde, pessoal do chat. Eu acho que teve efeito, mas é cedo para falar também. Porque... Você deu uma de Rodrigo Oliveira agora. Tipo, é uma coisa, não é a mesma coisa, é um ponto do meio, enfim. Meu amigo, saia da cadeira. Então, cuidado com essa história de cadeira aí.
Eu acho o seguinte, Wilson, o efeito que dá para dizer mais claramente, eu acho, e ainda assim é muito sutil, de que a cadeirada teve influência em votos já, é o da Atena. Se você pegar qualquer pesquisa, não só a Quest, o da Atena vinha caindo desde o início da campanha. E agora ele teve um repique para cima, e aí é 2 pontos percentuais, que é uma oscilação dentro da margem de erro de 3. Então, assim, é muito sutil. O que me segura um pouco ainda para analisar o efeito do Pablo Marçal é que, se você pega a pesquisa Datafolha que saiu na semana passada, ela já tinha registrado uma oscilação para baixo do Marçal. E esse Instituto Quest, que está publicando a pesquisa hoje, ele não tinha pegado no Quest da semana passada, no dia 11, que é 11 de setembro que eles publicaram, o Marçal estava subindo ainda. O Marçal não tinha caído na Quest ainda. Então, assim, é possível que essa queda do Marçal, agora registrada, né, de acordo com a Quest, ela tenha a ver um pouco com a cadeirada, mas ela tenha também a ver, e a gente publicou isso aqui no Antagonista, na análise que a gente fez, com o desgaste pelo qual o Marçal está passando, porque o Ricardo Nunes está criticando muito ele na televisão, e ele não tem tempo para se defender na TV. Um outro detalhe específico dessa campanha, dessa pesquisa da Quest, é de que o levantamento dos dados começou a ser feito no domingo, antes da cadeirada, que foi à noite, né? Então, assim, o sentimento ou o impacto da cadeirada foi mais nos 2 dias seguintes, 16 e 17, em que a pesquisa foi feita. E aí tem aquela particularidade da qual a gente já tratou aqui, de que essa pesquisa Quest, ela é feita em domicílio. Então, assim, por exemplo, né, quando você falou da Atlas Intel, quando sair a Atlas Intel, ou se a Atlas Intel estiver saindo hoje, talvez ela tivesse um efeito mais drástico a partir do episódio da cadeirada na noite de domingo. Ela poderia ter pegado mais rápido isso, porque quem está na internet necessariamente ou consequentemente tem acesso mais fácil e rápido às informações. Então, assim, eu vou esperar, resumindo, né, vou esperar, amanhã tem Datafolha, e como o Datafolha, ele já tinha registrado semana passada uma queda do Marçal, talvez agora, a partir dessa perspectiva, né, de comparativa entre uma pesquisa e outra, esteja mais limpo, digamos assim, o cenário, para que o Datafolha indique se e quanto foi o efeito da cadeirada na corrida eleitoral de São Paulo. Então, temos que discutir isso com calma. Tem outros elementos que são importantes para que a gente coloque na roda. Segundo essa pesquisa Quest, Pablo Marçal perdeu voto basicamente em 3 estratos sociais: evangélicos, homens e classe média, ali a partir de pessoas que ganham acima de 5 salários mínimos, tá? Wesley o Rodrigues mandando um abraço para você, Matheus. 5 salários mínimos. Acho que a Silvia falou aqui no chat, dizendo que ela acredita no Datapovo. Esse vai ser o mote, e eu apurei para vocês, aqui trago para vocês com exclusividade, esse vai ser o mote da campanha do Pablo Marçal a partir de agora. Não acreditem em pesquisa, acreditem no Datapovo. Hoje, inclusive, deixa eu até aqui pegar aqui a informação, o Marçal, ele vai intensificar a partir de hoje as suas caminhadas. Hoje ele vai estar em Itaquera, né, na Grande São Paulo. Isso não foi nem divulgado na agenda, tá? Então você que nos acompanha aqui no Made in Brasília, você já sabe que a partir das 2h30 o Pablo Marçal vai estar ali no Itaquera. Nem a agenda do Marçal divulgou isso ainda. Então aqui, já estamos furando inclusive a agenda do Marçal. Por quê? Qual é a ideia do Marçal agora? É fazer cortes com o povo. É aproveitar esses momentos de rua, fazer esse recorte, mostrar o máximo de pessoas na rua para falar, olha, a pesquisa não está detectando o que estou vendo na rua. Essa pesquisa, ela não vai detectar que eu consigo levar 100, 200, 300, 400, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas para a rua. Então a campanha do Marçal vai bater nisso. Acreditem no tal do Datapovo do que no Datafolha, na Quest, enfim, nas demais pesquisas. Outro detalhe importante. Matheus, coloca por gentileza aí. Por que o ponto é essa questão dos evangélicos? Matheus, coloca por gentileza aí a peça publicitária divulgada pela campanha do Ricardo Nunes na semana passada e que teve impacto, sim, na pesquisa da Quest. Conhecido por sua sabedoria, o rei Salomão é uma das figuras centrais da Bíblia. É venerado e respeitado por todos, menos por Pablo Marçal.
Tu é o Salomão, só pode. O Salomão era nenê, moço. Nós precisamos de parar de venerar Salomão e um monte de gente entender que também nós somos imagem e semelhança do Criador. Marcelo, mas você está desvalorizando o Salomão. O Salomão era um nenê, moço. Nenê. A Aline me corrigindo aqui, né? Zona Leste. Obrigado, Aline. Obrigado pela referência da geografia. Seguinte, essa peça, ela começou a ser exibida na semana passada e foi o ataque do Ricardo Nunes em relação ao Pablo Marçal. Mas não foi só esse. É bom lembrar que o Pablo Marçal começou a ser criticado pelo casal Hernanes, né? E também pelo Silas Malafaia. Isso teve impacto direto nas igrejas. Então isso ajuda, segundo os comitês de campanha, ajuda a explicar um pouco por que ele recuou junto a esse público. Enfim, tivemos também o eleitorado masculino, como eu falei para vocês, e classe média. Qual é o desafio do Pablo Marçal? E, de novo, a própria campanha do Pablo Marçal admite isso, ali nos bastidores, nas conversas. Ele precisa avançar junto ao eleitorado de centro. Essa é a questão. Por quê? Na campanha, já se tem uma ideia de que esse eleitorado, no patamar de 20%, está cristalizado. Esse eleitorado ali, o Paulo Marçal já sabe que esse eleitorado ele não perde. Pode ser lá de 18, 19, 20, 21, mas nesse patamar foi de 20%. Carol, sim, o Datena subiu 2 pontos percentuais na pesquisa, dentro da margem de erro. Então, esse eleitorado está cristalizado. O desafio do Marçal é captar votos do Ricardo Nunes, que está na dianteira, e do próprio Datena. Mateus, coloca de novo, por gentileza, a arte, só para a gente explicar esse processo, para que você entenda, você que está em casa, você que nos assiste nesse momento, você que nos acompanha aqui ao vivo no meio-dia. Se a gente somar Ricardo Nunes, 24%, Pablo Marçal, 20%, e o Datena, 10%, eu vou pegar só Ricardo Nunes e Datena. 10% do Datena e 24% do Ricardo Nunes. O desafio do Marçal é captar 5, 6 pontos percentuais dentro desses votos, dentro desses 34% que dividem o Ricardo Nunes e o Datena. Traz para cá. Se por um lado o Pablo Marçal, e a campanha do Pablo Marçal me falou isso agora há pouco, se eles têm esse desafio de captar esse voto de centro, por outro lado, o Marçal tem uma grande vantagem, porque ele tem um eleitor mais engajado. Esses 20% são eleitores que vão para as urnas. E os 24% do Ricardo Nunes, há uma dúvida se esse eleitorado de fato vai para a urna no dia 6 de outubro. Então, aí é que pode ter o ponto de virada. Engajamento do eleitor e, aos 45 minutos do segundo tempo, um voto útil. Lógico que a gente está trabalhando com o cenário de hoje, de 18 de setembro de 2024. Muita coisa pode acontecer. Mas o cenário que se tem hoje é esse. Há um desafio para o Pablo Marçal, mas eles estão otimistas. Por quê? Porque ele tem o eleitor mais engajado. É o eleitor que, de fato, veste a camisa. E o eleitor do Ricardo Nunes, apesar de ser um eleitor mais de centro, é um eleitor que há uma dúvida se, de fato, se ele vai ter aquela disposição para sair de casa, votar e, enfim, para de fato exercer o seu direito de voto. É ótimo, ponderou tudo isso. Essa é a complexidade das pesquisas. E aí só queria fazer um comentário brevemente assim, sobre essa estratégia do Marçal de agora desqualificar as pesquisas. Assim, enquanto elas estavam apontando subida, tá tudo bem, estamos subindo, estamos ganhando, né? Estamos avançando. Aí não, parou agora, estagnou aparentemente. Ah, não, a pesquisa correta é aquela na qual eu estou na frente. Esse argumento é um argumento válido e ele vai convencer muita gente. Agora, para mim, o problema é mudar o discurso no meio da campanha. Ou você é contra as pesquisas sempre, né? E não seleciona a pesquisa, porque aí, por que essa aqui funciona e a outra não? A pesquisa de internet, Atlas Intel é de internet. Lá, quem está na frente é o Boulos, não é o Marçal. Então aí não é uma questão só de metodologia, é uma questão de estou na frente, estou ganhando e, portanto, essa aqui é a melhor.